A escrita pré-histórica do Brasil. Alfredo Brandão. Capítulo 4. Vestígios de civilizações primitivas do Brasil. Civilização megalítica. Dolmens, Merrins, Cromlechs, monumentos ciclópicos. Semelhanças dos nossos monumentos pré-históricos de pedras brutas com os monumentos megalíticos da Grécia e da Gália. Civilização contemporânea dos Atlantes. A cidade das portas de ouro dos teosofistas e a lenda brasílica do Eldorado. A povoação abandonada do interior da Bahia. Considerações sobre a degradação dos indígenas brasileiros. A geologia nos demonstra, pois, que a Terra, através das idades, tem apresentado diversas conformações. É provável que a princípio formasse um só bloco, o qual deveria ter se fragmentado em sucessivos cataclismas. Por outro lado, a arqueologia, a paleontologia, a paleografia, as lendas, os mitos e as tradições vão nos ensinar que duas ordens de civilizações floresceram sobre a superfície do nosso planeta. Uma primeira se nos mostra confusamente, é a civilização toda especial e misteriosa, abrangendo o ciclo mítico dos deuses, dos gênios e dos gigantes. Essa civilização deixou como vestígios de suas passagens os monumentos megalíticos, os Menhires, os Dolmens, os Cromlechs, os Logans e as construções ciclópicos. Nota de rodapé. Na bela expressão de Louis Figuier, abre aspas, os monumentos megalíticos são restos grandiosos de uma época mergulhada na noite dos tempos. Enigmas colossais que se impõem à nossa razão e despertam até o mais alto ponto a curiosidade do erudito e do pensador. Fecha aspas. Os Menhires, conforme a definição de César Cantu, abre aspas, são pedras alongadas, verticais, pousadas ou cravadas no chão. Serviam, ao que parece, para comemorar acontecimentos importantes, e também para marcar lugares ou sepulturas, pois que junto de alguns têm aparecido ossadas humanas. O Gênesis, no capítulo 31, diz que Jacó tomou uma pedra e levantou-a como monumento. No Monte Sinai, Moisés levantou 9 pilares de pedras. Fecha aspas. Os Menhires mais importantes do mundo são os denominados alinhamento de Karnak, na Bretanha. Os dolmens são monumentos megalíticos construídos pelo homem pré-histórico e que, segundo se julga, serviram de túmulos ou altares. A ciência, no entanto, ainda não disse a última palavra sobre o mistério que os envolve. Geralmente constam de uma pedra plana disposta sobre 3 pedras brutas, verticais. É raro não se encontrar inscrições nessas pedras. Existem disseminadas pelas 5 partes do globo. Os Cromlechs são pedras levantadas em círculos ou ovais. Diz ainda César Cantu que o Cromlech de Abury, na Grã-Bretanha, mede 1.200 metros de diâmetro. Stonehenge também é um Cromlech, famoso em Inglaterra. Todos eles estão ligados a ideias religiosas. Os Logans, ou pedras de equilíbrio, ou ainda pedras balouçantes, são monólitos colocados uns sobre os outros em tais condições que podem oscilar a um menor impulso. Retornando ao texto. É bem possível que ela tivesse aparecido no tempo em que a crosta terrestre não havia se fragmentado. A segunda civilização corresponde à dos Atlantes e continua-se com a dos tempos históricos e se caracteriza por monumentos, tais como as pirâmides do Egito, as torres rotúndicas de Babilônia, os teocallis do México e da América Central, e as chupas do Peru. Todo um mundo desconhecido repousa no subsolo da história. O que nos ficou oculto na pré-história, o que ficou para trás, constitui outro mundo de civilizações, estranho e completamente diferente das civilizações odiernas. Fica-nos nesse passado um mundo de deuses, anjos, demônios, espíritos das trevas, gênios, elfos, fadas, gigantes, gnomos, mágicos, encantadores, bruxos e feiticeiros.
A história, quando começa a considerar os impérios antigos, tais como o Egito, Babilônia, Nínive e Pérsia, já os encontra como povos civilizados, com instituições sociais, políticas e religiosas. De onde vieram essas civilizações? Quem as fundou? Quantos séculos haviam decorrido desde a sua origem até o momento em que aparecem na história? A nossa ciência ainda não respondeu a todas essas perguntas, mas se concebe e se adivinha que todas são restos de civilizações diversas desaparecidas, as quais dormem sob as capas da terra como os nossos mortos dormem sob o solo do cemitério, e como nós, ao lado deles, dormiremos também um dia. Em nosso país, como vamos ver, quer no litoral, quer no centro, norte e no sul, existem muitas ruínas de monumentos megalíticos. Monumentos ciclópicos como os da Grécia Antiga, monumentos de pedra bruta como os da Gália. Fomos nós que, primeiramente, no Viçosa de Alagoas, aparecido no Recife em 1914, chamamos a atenção para a semelhança dos nossos monumentos pré-históricos de pedras brutas com os monumentos megalíticos da Gália. Mais tarde, o ilustre acadêmico Gustavo Barroso, em um artigo publicado na Ilustração Brasileira, nota a mesma semelhança. Os dólmens, os menhirs e os cromlechs são muito parecidos aos da França. No Nordeste brasileiro encontram-se montões de pedra afetando a forma dos túmulos gauleses de Manlud e Man-er-Hoc. Entre os outros locais ricos em destroços e monumentos megalíticos, convém citar o município de Simbres. Nota de rodapé. Nota-se de passagem a semelhança do nome Simbres com os símbrios e sincabros, povos antigos da Europa. Sebastião Galvão, no entanto, acha que o vocábulo é de origem e significa lugar de ensino. Retornando ao texto. Município de Simbres, em Pernambuco, que parece ter sido um grande centro pré-histórico. Ali se encontram vestígios de raças antigas, túneis de pedra, pedras que soam e parecem esculpidas, letreiros em rochedos, ossos, etc. Nota de rodapé. Sebastião Galvão, Dicionário Geográfico Pernambucano. Retornando ao texto. Vestígios idênticos se acham também à Lagoa de Baixo, perto de Simbres, em Águas Belas, e diversos outros pontos citados por Sebastião Galvão. Estas zonas do sertão pernambucano ligam-se às estações pré-históricas do estado de Alagoas. Santana do Ipanema, onde Brenner encontrou as inscrições a que já nos referimos. Viçosa, cujas antiguidades, inscrições, dólmens, cromlechs, cercas de pedras e restos de fortificações foram divulgadas por nós em diversos trabalhos. Bezerra de Menezes, em seu primeiro livro, Notas de Viagens pelo Interior do Ceará, nos descreve restos de construções ciclópicas, as quais constituem outros tantos indícios de civilizações. Merece especial menção a curiosidade denominada Casa de Pedras, situada no lugarejo Olhos d'Águas dos Picos. Conforme a citada memória de Tristão de Araripe, Cidades Petrificadas, o viajante Jacome Avelino descobriu uma cidade petrificada no interior do Piauí, toda formada de monumentos megalíticos, dando aspecto de muralhas, torres e casas. Nota de rodapé. Ao lermos a descrição das cidades petrificadas, ficou-nos a impressão que tal curiosidade é natural, devido a uma conformação especial do terreno, como a curiosidade de Vila Velha, no estado do Paraná. O olhar adestrado de um geólogo ou paleontologista poderá, porém, resolver a questão. Retornando ao texto. O Dr. Regueira Costa foi o primeiro escritor que se ocupou dos dólmens no Brasil. O ilustrado arqueólogo, em um artigo publicado no número 45 da Revista do Instituto Geográfico Pernambucano, fala-nos em dólmens encontrados no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em São Paulo. Em 1910, descobrimos 2 dólmens em Viçosa de Alagoas. Daremos uma descrição desses monumentos no apêndice desta obra. Os menhirs são um pouco mais raros, porém Henri Coudreau diz tê-los encontrado à margem do rio Xingu. Nota de rodapé. Henri Coudreau, Voyage au Xingu.
Retornando ao texto. Da segunda civilização encontram-se também muitos vestígios. Os mais estudados são os da Ilha de Marajó, no Pará. Não se trata aqui de monumentos, mas de restos de cerâmica. Os teosofistas nos falam da célebre cidade das Portas de Ouro, capital da Atlântida, a qual, segundo seus mapas, não ficaria muito distante do ponto em que se acha Marajó. Scott Elliott, em Histoire de l'Atlantide, obra traduzida do inglês para o francês, faz a descrição da cidade das Portas de Ouro. Deve ser a mesma cidade de que se ocupa Platão, pois os detalhes são mais ou menos idênticos. As habitações cercadas de bosques e o palácio do rei no alto da colina, templos, aquedutos, muralhas, cingindo circuitos, lagos, portos, etc. Essa cidade das Portas de Ouro tem probabilidade de haver existido. Talvez a ela se ligue a lenda brasileira do Eldorado, que habitava a cidade de Manoa, nas proximidades do Lago Parima. Essa curiosa lenda é recitada na América desde a chegada de Colombo. O rei, todas as manhãs coberto de ouro em pó e acompanhado de um grande séquito, ia banhar-se na lagoa. O Lago Parima ficaria nas margens ao norte do rio Amazonas, mas nunca foi encontrado. Apesar das explorações a princípio de Halleg e posteriormente de Cairnes e outros viajantes. Nota de rodapé. Sobre este assunto, leia-se Brasil, de Ferdinand Denis, e Os Quadros de la Naturaleza, tradução castelhana, de Alexandre Humboldt. A América de Cruneau também faz referência a essas curiosidades. Retornando ao texto. Figura 9. Inscrições da povoação abandonada do interior da Bahia, extraído do volume 1 da revista do Instituto Histórico Brasileiro. Retornando ao texto. Muito curiosa também é a notícia de uma povoação abandonada no interior da Bahia. Nota de rodapé. Abre aspas. Relação histórica de uma oculta e grande povoação antiquíssima, sem moradores, que se descobriu no ano de 1753, em a América nos interiores, contíguos aos dos mestres de Cã e sua comitiva, havendo 10 anos que viajavam pelos sertões a ver se descobriam as decantadas minas de prata do grande descobridor Moribeca, etc. Veio esta notícia ao Rio de Janeiro no princípio do ano de 1754. Fecha aspas. Retornando ao texto. O roteiro dessas ruínas foi encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e se acha publicado no volume 1 da citada Revista do Instituto Histórico. A notícia é minuciosa, assinala a região percorrida e faz a descrição de ruas, praças e estátuas, dando a conhecer ao mesmo tempo uma cópia de inscrições dos monumentos. Em um relatório apresentado ao Instituto em 1841, o cônego Benigno de Carvalho declara que, de acordo com o roteiro, percorreu a zona indicada. E, se bem que não encontrasse a tal cidade ou povoação, colheu, porém, informações que habilitavam a afirmar que ela ficava na Serra de Sincorá. Dúvidas foram mais tarde suscitadas sobre a existência dessas ruínas, mas em 1907, Lindolfo Rocha trouxe novas luzes à questão. Em uma conferência realizada no Instituto Histórico da Bahia, sob o título Zona Desconhecida no Interior da Bahia, diz que um caçador perdeu-se numa floresta nas imediações do Rio de Contas, teria visto uma tapera sem gente. Declara o mesmo caçador que havia veados brancos nessa região. O fato do roteiro da povoação abandonada falar em veados brancos levou Lindolfo Rocha a conjecturar que tal tapera sem gente fosse a mesma de que trata o documento. Essa ideia tornou-se-lhe ainda mais plausível depois que teve a certeza da existência de veados brancos na zona de Onguji, pois teve ocasião de ver a pele de um desses animais que esteve em exposição na capital da Bahia. O Dr. João Severiano, no livro Viagem ao Redor do Brasil, faz alusão às ruínas de uma cidade, Xerés, perto do rio Aquidauana, no estado do Mato Grosso. Diz que essa cidade fora construída por castelhanos aventureiros. Dr. Severiano fala por informações. Não se tratará de ruínas pré-históricas?
Quando servimos na Comissão Rondon, em Mato Grosso, estivemos em Aquidauana e ouvimos referências a essa antiguidade. E mais a um cais que existiria à margem do rio, no meio da floresta. Não nos foi possível visitar tudo isso. Nas mesmas condições de Xerés, se acham as ruínas de outras cidades citadas por Sebastião Paraná, em sua Corografia do Estado do Paraná. Umas ficam no interior e outras juntos aos Saltos do Iguaçu. Servimos também na colônia militar do Iguaçu, e um dia, em visita às cachoeiras, exploramos as matas da vizinhança, em procura das ruínas. As nossas investigações, porém, foram infrutíferas. Muitos restos antigos devem ainda se encontrar por todo o Brasil, perdidos no meio das matas e das caatingas, nos pantanais dos rios ou estão soterrados pelos aluviões dos mares de outrora. A geologia nos prova que uma grande parte do Brasil foi coberta pelo mar. Os sertões do norte demonstram ainda, na constituição arenosa e salina dos seus terrenos, a inundação oceânica em tempos longínquos. Compreende-se que o rolar das águas durante milhares de anos forçosamente teria de cobrir os vestígios da arte humana. As correntes dos rios atuais, a chuva e mesmo a ação dos ventos vão dia a dia expondo à amostra restos de ruínas. O futuro se encarregará de provar a verdade do que dizemos sobre antigas civilizações. Ficam assim resolvidos muitos problemas, tais como os que dizem respeito às imigrações dos povos, ao contato e às comunicações entre os dois continentes, ao intercâmbio de ideias, e ficam sobretudo resolvidas as questões sobre os autores das inscrições dos rochedos e dos ceramios. Nota de rodapé. Peça cerâmica delicada e de características estéticas notáveis. Nota do editor. Retornando ao texto. E ficam, sobretudo, resolvidas as questões sobre os autores das inscrições dos rochedos e dos ceramios do Brasil. Tais autores não foram os índios do tempo da descoberta, não foram fenícios, judeus ou troianos. Nota de rodapé. Ficamos agora aparelhados para julgar quão inexequível é a ideia de serem os fenícios e judeus autores das inscrições. Se estas fossem apenas no litoral, poder-se-ia ainda pensar, mas são espalhadas em todo o Brasil, provando assim que são obras de nativos. Retornando ao texto. Foram naturais do país, representantes de duas civilizações remotíssimas, a civilização megalítica e a civilização contemporânea da Atlântida, e a esta integralizada. Foram elas as geradoras, as antepassadas de todas as outras civilizações do mundo: o Egito, a Babilônia, a Assíria, a Média, a Pérsia, a Fenícia, o Reino de Israel, a Grécia, a Etrúria, a Ibéria, a Gália. Finalmente, todas as nações do mundo antigo eram filhas desse mundo pré-histórico e misterioso que floresceu no continente brasiláfrico, nesse Pangéas, na feliz denominação de Wegener. Com a ação dos cataclismas, parece que as regiões da Ásia e da Europa resistiram menos do que as da América e da África, dando continuidade à civilização atlântida nas primeiras regiões. Em nosso país, a população que sobreviveu à segunda catástrofe foi relativamente pequena, ficando isolada do resto do mundo. Estacionou e tendeu a degradar-se. Uma das principais causas do progresso e do desenvolvimento humanos é a troca de ideias, é o contato dos homens entre si. Uma ideia gera outra ideia, um pensamento gera outro pensamento, e dessas ideias, desses pensamentos transmitidos de indivíduo a indivíduo pela palavra oral ou escrita, surge o progresso. Da união nasce a força. Foi Martius o primeiro ou um dos primeiros que levantou a tese da degradação dos nossos aborígenes. Abre aspas. Os indígenas brasileiros, afirma o eminente etnólogo e distinto botânico, não constituem uma raça que começa, mas uma raça que acaba. Fecha aspas. Nota de rodapé. Carlos F. P. von Martius.
Retornando ao texto. E de fato, o nosso indígena não é o representante do homem primitivo, do ser na infância da vida, tal qual teria saído das mãos do Criador, mas constitui o tipo resíduo de uma ancianidade longínqua, o ser vergado ao peso hereditário de estigmas de centenas de raças já vividas, já desaparecidas no abismo profundo das idades. A grande catástrofe que segregou a parte brasileira da América do resto do mundo impressionou de tal modo os poucos representantes da espécie que aqui sobreviveram. Imprimiu-lhes no sistema nervoso tal sensação que parou a espécie em grande número de gerações. O meio cósmico ressentira-se enormemente. Houve mudanças de climas, zonas temperadas tornaram-se equatoriais, terras férteis tornaram-se áridas. O escoamento das águas dos mares formou vastos pântanos. As aluviões criaram no litoral grandes extensões de brejos e terras alagadas. Nota de rodapé. O cordão de matas que se estende do Cabo de Santo Agostinho até a margem norte do São Francisco, constituindo a zona açucareira do norte, terreno de uma vegetação prodigiosa. É formado dos produtos de aluvião arrastados pelos mares que cobriam os sertões no período Pliocênico. Retornando ao texto. O clima quente e muito úmido tornou-se malsão, doentio e assim, reunindo-se todas estas causas, moléstias endêmicas e epidêmicas, impropriedades micológicas, calor e grande tensão atmosférica de vapor d'água, e ainda mais a falta de conforto, a vastidão das terras apauladas, a solidão das matas e das restingas, o deserto das planuras, a extensão das caatingas, o isolamento, tudo criou no descendente do Atlante abandonado, ao furor dos elementos e aos rigores do clima, o tipo do nosso indígena, o homem selvagem como a própria natureza que o cercava, triste, melancólico, desconfiado, ignorante e desanimado. O afastamento da civilização foi pouco a pouco apagando no homem pré-histórico do Brasil as noções das grandes verdades. Os conhecimentos foram decrescendo. As famílias, as tribos, afastadas entre si por centenas de léguas, por montanhas e cordilheiras inacessíveis, por lagos enormes e rios caudalosos, tiveram novos dialetos. Estabeleceu-se a confusão das línguas e a escrita, modificando-se, alterando-se, acabou por desaparecer. Os costumes e a religião, sofrendo também transformações, degeneraram, corromperam-se, e a narrativa dos fatos passou para o domínio das lendas vagas, esparsas, aparentemente sem conexão. Tal foi a sorte do nosso pré-histórico. A princípio estacionou, e depois, retrogradando, degradou-se, degenerou tanto que estava prestes a desaparecer quando houve o acontecimento da descoberta da América, ou diríamos mais acertadamente, o reaparecimento do continente, que de novo só tinha o nome.